Em alguns lugares, eu falando para as crianças, na escola dominical, foi trazido um exemplo, e vai ser trazido agora o mesmo exemplo. É claro que a abordagem para as crianças foi uma abordagem diferente. Nós vamos procurar fazer uma abordagem mais própria aos jovens que estão presentes. E também aos mais velhos, cada um de nós. Porque é muito... nós necessitamos da graça de Deus para confiarmos em Deus. Mas antes de trazer esse exemplo, fazer essa analogia, eu queria trazer ler 2 versículos. Também, eu lembro em Florianópolis, eu acho, uns 10 anos atrás, Mateus 13. Foi abordado mais ou menos esse assunto, também com as crianças, mas eu também queria aplicar isso aos jovens. Não que os adultos não possam ser incluídos nessa aplicação. Não é propriamente a interpretação, é uma aplicação para indivíduos. Aqui está falando da igreja como um todo, mas eu queria aplicar para com indivíduos. Então, é algo que o Senhor está falando, é uma parábola, capítulo 13, versículos 45 e 46. Então nós vamos, tudo que vai ser dito aqui, nós temos em mente isso. A importância de você, jovem, para o Senhor. Então vamos ler. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Então, o Senhor está falando aqui, esse negociante que busca boas pérolas é o próprio Senhor. Então, uma pessoa que sabe se ele mexe com pérolas. Uma vez a gente estava em Lima e nós falamos sobre esse versículo também. Só que, dentre os irmãos, tinha um irmão da República Dominicana, ele mora em Rio San Juan, só que ele é pescador de pérolas. Então, o rapaz que falou sobre pérolas, e depois, graças a Deus, ele veio e falou realmente o que é, como é uma pérola, quando uma pérola é de grande valor. E eu percebi na hora, ele entendia sobre o que ele estava falando. E esse negociante aqui sabia muito bem o que era uma boa pérola. Então ele estava buscando boas pérolas, 46. E encontrando uma pérola, repito, isso aqui está mais ligado à igreja. Mas eu queria aplicar a você, jovem. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, eu queria dizer assim, você é uma pessoa tão importante para o Senhor, que Ele vendeu tudo o que Ele tinha para ter você em sua presença. Então, é desse prisma, é desse ponto de partida que nós vamos falar tudo. Ou seja, você é muito importante para o Senhor. A alegria dos irmãos em ver jovens, ver vocês presentes, isso é uma alegria muito grande em vários lugares onde nós temos passado, pela graça de Deus também, não se encontram muitos jovens. Então é uma alegria em ver pessoas, muitos nasceram no lar cristão, ou em lares cristãos, outros têm sido reunidos recentemente, mas saiba disso, da importância sua para o Senhor. Então, nós só vamos... Esse é o ponto de partida. Eu queria ler, então, o versículo que eu tenho em mente é Abacuque. Vai ser difícil de encontrar, né? A primeira prova vai ser isso. Encontrar Abacuque.
esse versículo aqui, eu poderia ler em outro lugar, tá? Porque ele é mencionado em Romanos 1, e Abacuque 2 nós vamos ler. Romanos 1, 17, em Gálatas 3, 1 e Hebreus 10, 38. É o mesmo versículo, só que as abordagens são diferentes. Então é Abacuque que nós estamos vendo, né? Lembra? Assim chamados os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois os 12 menores, que eu nunca sei a ordem, né? A gente é difícil encontrar, né? Se falar em Sofonias, vamos ler a Sofonias, aquela luta para achar. Mas Abacuque, então, é um dos 12 menores. Sim, existem 12. Então, Abacuque, o contexto é diferente. O que vai acontecer aqui com Israel nesse momento? Na verdade, Judá, lembra? Israel, 12 tribos, houve uma divisão, 10 tribos de um lado, foi encabeçado por Efraim. Às vezes no Velho Testamento a gente vê sendo chamado de Efraim, mas são as 10 tribos. E depois 2 tribos, Judá e Benjamim, que muitas vezes é chamado de Judá somente. Obrigado, meu amor. Obrigado. Então, as 10 tribos passaram por um problema de idolatria levado por Jeroboão, que era o rei. Ele levou a Israel, que também é chamado de Efraim em alguns lugares, a idolatria. Deus, através do Império Assírio, vai e trata com essas 10 tribos. Esse imperador assírio tenta também fazer com Judá e Benjamim, invadir Judá e Benjamim, mas não vai conseguir. No fim ele acaba sendo morto pelos próprios filhos. Mais tarde, um outro rei, Nabucodonosor, vai invadir a região da Judéia, vai levar também os cativos de Jerusalém para Babilônia, onde eles vão ficar 40 anos. Isso é comum, só para refrescar a memória. Então, Abacuque é um dos profetas que vão falar, vai acontecer isso. Vai acontecer, Deus vai usar os caldeus, o Império Babilônico, Nabucodonosor, para levar cativo. Só que Abacuque, nós vamos ver, ele vai fazer perguntas para Deus e Deus vai responder para ele no capítulo 2, principalmente do versículo 20 versículo 2 até o 20, ele vai dar respostas para Abacuque. E depois, no capítulo 3, vai ser uma oração que Abacuque vai fazer em forma de canto. É assim, bem interessante, para meditar depois, quando tiver tempo. Então, Abacuque sabe o que vai acontecer. Não é que a oração dele vai ser, fala assim, muda os teus pensamentos. Não, porque Deus havia determinado que os caldeus, um povo bravo, horrível e terrível, isso nós vemos no capítulo 1, horrível e terrível, esses caldeus que vão invadir para levar esses israelitas cativos à Babilônia. E vai ser com mão pesada, Deus vai tratar ali. Isso também profeticamente, porque Abacuque faz a profecia e houve um cumprimento parcial, mas vai haver um cumprimento futuro também. Nós não vamos entrar nesse assunto. Então, Abacuque está indo, e Deus vai dar respostas, a resposta para Abacuque, ainda que sejam em circunstâncias tão contrárias. Ele vai falar algo que eu queria compartilhar com vocês, que é esse versículo 4. O versículo é o versículo 4. Nós vamos ler só versículos 2, 3 e 4, mas o ponto que eu quero é o final do versículo 4. Capítulo 2, versículos 2, 3 e 4, perdão. Abacuque 2, 3 e 4. Então, o Senhor me respondeu e disse, aqui ele começa a responder a Abacuque: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Agora, mas o justo viverá
por sua fé viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou o justo, por sua fé, viverá. Então, repito, esse versículo vai ser falado num outro contexto, em Romanos, capítulo 1, 17, em Gálatas 3:1 e em Hebreus 10:38. São contextos diferentes. Nós não vamos entrar nesse assunto também, eu nem sei muito bem falar. Mas eu queria enfatizar o justo por sua fé viverá. Nós fomos ensinados essa semana que aqui ele não está falando propriamente de ser justificado. Então ele não está falando de justificação. Todo aquele que crê, eu estou assumindo que todos aqui creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Se existe alguém aqui que ainda não crê, não importa a idade. Eis aqui agora o dia da salvação. Ponto final. Eu não sei, meu pai já crê. Não é meu pai, sou eu. Eu tenho que crer, porque o Senhor Jesus vem a qualquer instante. Nós sabemos, né? O que nós estamos esperando? A vinda do Senhor para os seus. Ele vem nos buscar. Essa reunião, nós já falamos muitas vezes isso, pode não terminar. Então, se você está aqui e não crê no Senhor Jesus, você vai ficar nesse salão. E nós vamos embora. Vamos estar na presença do Senhor. Então, o que eu estou dizendo? É agora, não é deixar nem sair lá naquela porta. Porque, como eu disse, essa reunião pode não terminar. Mas não vai dar tempo. Nós estamos esperando isso. Então, uma pessoa pode ser justificada, mas não andar como justo. Então, o justo, diante dos olhos de Deus, por fé, por sua fé, viverá. Então, repito, uma pessoa pode ser justificada, está aqui sentada, mas não andar como um justo. Então eu posso ser um cristão, crer no Senhor Jesus, mas não me comportar, não andar como um cristão. E como que é andar como um cristão? É andar dependendo dele. Não é propriamente a maneira de vestir, a maneira de falar, essas são coisas importantes, né? Um cristão, imagina, um cristão falando palavras torpes, isso não cabe. Mas não é isso que é ser cristão, porque senão eu vou ter uma vida exterior. Uma pessoa pode exteriormente parecer ser um cristão, sem ser um cristão verdadeiro, um crente no Senhor Jesus. Então, uma pessoa que anda na presença do Senhor, perguntando para Ele, vou ou não vou, faço ou não faço, caso ou não caso. Essa é a vida cristã. Perguntar para Ele. Então, uma pessoa pode ser justificada sem andar dessa maneira. E ela vai sofrer as consequências disso. Então, eu trouxe isso aqui, ninguém sabe o que tem dentro. Mas eu vou falar. Tem uma caneta, tem 2 papéis de bala que ficaram ali, abriu a bala, só tem um papel, e um bloco de anotações. Não estou fazendo merchandising não, tá o nome aqui da sacola, não estou fazendo. Quem olha daí, não vê o que tem dentro. Olha que interessante. E isso, eu vou falar agora, é o princípio de andar por fé. Crer sem ver. Crer no que Deus disse. Então a fé, uma vez a gente estava no Nordeste, num lugar, e o Senhor assim recebeu um folhetinho, aqueles folhetinhos, né? Normalmente nós entregamos, né? Cada um de nós faz esse trabalho, né? Às vezes não, às vezes sim. De evangelização é muito importante isso, né? E cada um faz de uma maneira, outros usam outros meios, mas também, então, ele recebeu o folhetinho assim na porta do hospital, e ele olhou, o que é isso aqui?
Falei assim, é coisa de eleição? Já achou que fosse aquele santinho de candidato, né? Eu falei, não, fala do Senhor Jesus. Ele falou, fala do Senhor Jesus. Puxa vida, de fé, né? Olha, eu vou falar um negócio, senhor. Ninguém nesse mundo tem mais fé do que eu. Eu falei, puxa vida. E eu Deus do céu, falei, puxa, que bom, né? Eu estou dizendo o seguinte, estou querendo dizer o seguinte. Quando nós falamos de fé, não é ter fé na minha fé. Porque às vezes eu posso cair nesse engodo de ter fé na minha fé. Eu tenho fé, hein? Então eu tenho fé na minha fé. Em fazer ou não algo. Puxa, eu sou. Quando nós falamos de fé, é fé no que Deus disse. Muitas vezes, nós temos que confessar. Nós não estamos confiando como deveríamos. Então, por exemplo, eu falei o que tem aqui dentro. Vocês vão ter que acreditar o que eu disse. No que eu disse. Eu posso estar mentindo. E se eu tirar um elefante daqui? Não vai caber, né? Mas se eu tirasse um cachorrinho de pelúcia daqui? Daí eu falo assim, eu menti. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de alguém que não pode mentir. Que é Deus. Então, o Pise pode mentir? Pode. Então, pode ser que não tenha isso? Pode ser. Nós vamos deixar aqui. Só vamos ver no final. Se eu lembrar, daí nós vamos mostrar. A palavra de Deus, nós podemos confiar. Então, fé está relacionado ao que Deus disse. Olha só um princípio também de fé. Vamos ler em Marcos capítulo 15. Porque... Marcos capítulo 15, olha só. Aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus, sabe? O Senhor Jesus, aquele que deu a vida por você, jovem. Ele estava na cruz. Então ele ficou 6 horas, né? 3 horas, a gente chama de, nós aprendemos no passado, 3 horas de luz, quando os homens puderam ir falar para ele tudo que eles tinham no coração. Confia em Deus, que o livre. E 3 horas de trevas, onde ele esteve na cruz pagando algo que você devia pagar e não tinha com que pagar. Lembra? Tem uma dívida, só que eu não tenho com que pagar. E é uma dívida alta. O Senhor Jesus foi e pagou. Porque Ele queria ter você na presença dEle. Olha que maravilhoso que é isso. Você era merecedor? Não era. Mas Ele fez de você uma pessoa merecedora. Por isso, a pérola de grande valor aos olhos dele. Se perguntar assim, deixa eu ver, eu olhando para o irmão assim, eu olho e falo assim, será que isso aí é pérola de grande valor mesmo? Eu olho e falo, puxa, na boa, eu acho que não. Mas só que é o olhar do Senhor. Então eu posso olhar para você e falar, eu não acho que você é uma pérola de grande valor, só que para Deus você é. Então para isso nós vamos ver o que Ele pagou, Ele deu tudo o que tinha por causa de você, pérola de grande valor, aplicando, né? Pérola de grande valor. Então, esse é o andar de fé. Fé no quê? Fé no que está escrito. Fé no que Pise disse? Não. Fé no que Deus disse, que não pode mentir. Então, olha só, quando uma pessoa busca respostas através de um olhar incrédulo. Olha só como é que é. Capítulo 15, versículo 32. Ideal seria ler um contexto, mas nós temos pouco tempo também. E está todo mundo cansado. Então nós vamos pegar os versículos chaves. Não é que eu estou pegando um versículo, tirando fora do contexto. Não, eu sei o contexto e eu estou trazendo o contexto para os irmãos meditarem, os jovens meditarem. Então nós estamos trazendo o contexto. Não é pegar um versículo e fazer uma história, então ele foi e estava voando e daí era... Não é, está tudo dentro do contexto, tá? Nós só não vamos usar o tempo para
contextualizar. Versículo 32, eles estão falando, né? O final do versículo. É melhor ler o 31 também. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, 15:31, Marcos, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando do Senhor. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Esse é um andar incrédulo, de uma pessoa incrédula. Estou dizendo isso porque nós jovens, temos muitas decisões para tomar, principalmente nessa fase da vida que nós estamos passando, nós estamos crescendo. Então, nós passamos na escola, depois faculdade, tem cursinho, curso de especialização e outros cursos de inglês. E nós estamos... existem várias decisões para nós tomarmos na nossa vida. Agora é um momento de grandes decisões. Certas decisões, por exemplo, eu sei que é um assunto que ninguém gosta da gente falar, tá? Mas o Lineu mencionou, eu vou falar. Por exemplo, se alguém, é claro que ninguém vai se interessar por isso, mas se alguém quiser se casar, as decisões que eu vou tomar agora, elas vão ter efeito durante toda a minha vida. Então, são decisões importantes que eu estou tomando na minha vida. O Senhor pode me querer solteiro também. Amém. Se eu estou em paz, o Senhor vai me guardar, vai me prover. Eu posso ficar solteiro também. Mas às vezes eu quero ter um relacionamento, então eu falo, com quem eu vou falar? Com Ele. Então as decisões não vão ser tomadas por vista. É claro que vai ter... Desculpa, nós não vamos abordar o assunto de casamento também, tá? Primeiro que nós não vamos ter tempo suficiente. Mas eu queria só dar os princípios. As decisões vão ser tomadas assim, pessoas que me atraem. Se eu sou um homem, tem que ser uma mulher que me atrai. Se eu sou uma mulher, tem que ser um homem que me atrai. São coisas carnais. E muitas vezes, também nós temos desejos carnais. Mas isso não pode ser um motivo de eu tomar as minhas decisões. Por causa dos problemas que eu tenho, dos meus desejos carnais. Senão eu vou fazer péssimas decisões. Porque eu vou, por exemplo, quem que eu vou buscar? Um que nem eu pise. Fortão, alto, ombros largos, olhos azuis, loiro, 1,97 m. É isso. Por quê? São essas pessoas que vão me atrair. Mas é isso que importa. É claro que nós vamos ver outros tipos de beleza. O cristão enxerga algo que o homem natural não vê. Tanto os homens veem nas mulheres, como as mulheres veem nos homens. Mas existe a necessidade, claro, de eu ter uma atração pela pessoa. É claro, não precisa ser que nem o piso fortão, mas precisa haver essa atração. Então, quando nós estamos vendo aqui, esse é o olhar da incredulidade, porque ele fala assim no versículo 32, olha, presta atenção, e a ordem da palavra de Deus nas Escrituras chama a atenção da gente, meditem sobre isso. Olha só, ele fala assim, para que o vejamos e acreditemos. Então, o que é um olhar incrédulo? Ver para crer. As minhas decisões vão ser tomadas em cima do que eu vejo. Enganosas decisões. Vamos ver uma decisão tomada por fé. Um princípio de fé. Melhor João. João capítulo 11. A gente menciona tanto esse capítulo, diversas coisas. Ele é tão instrutivo para nós. É Lázaro, né? Nós sabemos. Lázaro, né? 4 dias morto. O Senhor manda tirar a pedra. Marta fala assim, Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. O Senhor vai falar, ele já tinha dito para Marta algo. Olha o que ele vai falar no versículo 40. E aí,
um andar por fé. E aí o princípio para as nossas decisões também, seja no casamento, seja no trabalho. Ah, eu vou ou não vou trabalhar? Ui, eu recebi uma proposta de trabalho. É mesmo? Você vai ganhar quanto? Puxa, eu vou ganhar N dólares. Puxa vida, é verdade. Onde que é? No Alasca. Tem assembleia lá? Percebe? Eu recebo uma proposta de trabalho, é muito boa. Tem assembleia lá, tem irmãos lá. Eu estou falando assim, claro que cada um vai tomar suas decisões. Eu estou falando de princípios somente. Essas coisas são importantes para nós. Então, eu vou tomar as decisões por fé. Trabalho, escola, vou estudar. O que você vai fazer? Eu vou fazer um curso, onde que é? É no meio da Amazônia. Quanto tempo você vai ficar lá? 8 anos e meio. Dá para você sair, ou dá para sair 3 vezes por ano. Entende? A pessoa vai se enfraquecer, vai ter outros exercícios. Ah, Pise, não pode fazer assim. Isso é entre você e o Senhor. Existem certas decisões, às vezes, o mundo também, hein? Bombardeando a gente com coisas que, segundo a palavra de Deus, são erradas. Mas o mundo está bombardeando. Fala assim, é certo. Isso é certo. E não pode falar nada, porque se você falar, você recebe um processo, você é racista, endista, linista, vequerista, sapatista, engraxista, tudo esses istas que eles vão pondo, que eles rotulam a gente. Por exemplo, às vezes, suponhamos que eu tenha um interesse por uma pessoa do mesmo sexo meu. Então, uma mulher se interessa por outra mulher. Um homem se interessa por outro homem. Nós vemos na palavra de Deus que isso não é o normal, não é o natural, e muitas vezes nós estamos vendo que isso é pecado. O mundo está falando assim, está certo, não pode falar. Mas aqui, graças a Deus, nós podemos ler a palavra de Deus. E essas decisões nós vamos ter que tomar, assim, o que eu quero? Tudo bem, daí você tem um relacionamento, um homem com homem, quero ter um filho. Um exemplo, eu estou assim, colocando um exemplo mais radical, que não é comum da gente fazer isso, mas nós somos adultos, e eu queria que vocês meditassem essas coisas também. Tem muitas coisas que têm sido colocadas como coisas normais e não são normais. Na palavra de Deus não são. E o mundo está bombardeando, mesmo a escolha de empregos, de escola, o mundo está falando, isso é bom. É bom, mas isso vai afetar a minha vida cristã, a minha vida com os irmãos. Sabe essas pessoas que são nossa família agora. Eu sei, eu tenho minha família carnal. Mas quem são importantes? Esses irmãos, essas pessoas, os irmãos, são importantes para o Senhor. Então eles passam a ser importantes para nós também. Então, olha só essa decisão, o princípio da fé. Então, o princípio da incredulidade, o que faz? Ver para crer. O que o Senhor Jesus fala para Marta? 11:40, João. Disse-lhe Jesus, não terei dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha só, lá é assim, ver para crer. O Senhor Jesus está falando uma coisa diferente, ele fala assim, se creres, verás. Tenho que tomar uma decisão na minha vida, estou querendo escolher uma pessoa. Eu posso confiar que Deus, assim, Deus, a gente estava até conversando de manhã, e soou engraçado para mim, porque essa é uma coisa assim, às vezes a gente não para pensar. Deus fez tudo, o céu, a terra, né? Hoje nós ouvimos tanto do Senhor, da autoridade do Senhor, aquele que pode tudo, Ele pode mudar o nome de uma pessoa, pode chamar Simão de Pedro, fez tudo. Mas, Pise, eu acho que encontrar um marido, um namorado para mim, ele não consegue. Ou uma esposa. Ele pode tudo, fez tudo. E às vezes eu faço essas escolhas, como o irmão mencionou, eu faço essas escolhas e eu vou ter consequências na minha vida depois. Daí eu posso falar assim, mas depois eu converto ele. Eu falo assim, quer saber uma coisa?
eu vou começar com aquela lá, ela não crê, não, ixi, olha, dá uns passos lá, mas depois eu converto ela. Eu sou bom, tem uns versículos aqui que... Entende? Esse é um andar por fé? Não é. Então o Senhor Jesus fala assim, se creres, verás. E o gozo que dá... Nós estamos em cima do tempo, nós temos só mais 10 minutos, então eu vou falar rapidinho. Vamos abrir em Gênesis. Olha, Gênesis capítulo 24. Lembrando, né, a mulher de Abraão é Sara, né? Sara não é propriamente, não representa propriamente a igreja, ela representa Israel. Só que depois, não sei se vocês lembram, em Lucas, em Gênesis 22, Abraão, num certo sentido, ele vai oferecer Isaac, que era o único filho que ele tinha, que teve um filho na sua velhice, pelo poder de Deus. Aconteceu várias coisas. Então, lê depois, Gênesis 22. Abraão vai oferecer Isaac. A hora que ele vai para imolar Isaac, o anjo brada, não faças tal. Agora eu sei. Só que o Senhor Jesus, é uma figura do que o Senhor Jesus? Né? O Senhor Jesus foi oferecido na cruz. Então Isaac tem essa figura também. É uma figura do Senhor que entregou a sua vida. Abraão manda o seu servo mais antigo, aparentemente Eliezer, ir buscar uma esposa para Isaac, que é uma figura da igreja, Rebeca. Ele não sabe ainda. Então, em Gênesis 24, o servo de Abraão vai buscar, e Abraão dá recomendações muito claras, olha, tem que ser. E assim é um princípio para nós também. Nós não vamos entrar nesse assunto também. Mas quais são posso dizer assim talvez, os requisitos de uma pessoa para ter um relacionamento, não somente em Cristo? Porque às vezes eu posso estar, o irmão crê no Senhor Jesus? Crê. Onde ele vai? Ele vai lá na denominação dos santos, dos últimos momentos, antes do arrebatamento, da casa de Israel, não sei se existe. E lá é puro fogo. Puro fogo. Quando fala puro fogo, eu estou falando assim com vergonha, né? Porque isso entristece a gente, mas é engraçado, porque as pessoas ficam pulando. É puro fogo quando eles falam que o Espírito Santo está, então eles ficam pulando. Então, ele é em Cristo. Ele fala que ele crê, e se ele crê, realmente ele vai estar na presença do Senhor. Nós amamos os nossos irmãos lá dessa denominação que eu inventei agora. Nós amamos os nossos irmãos. Só que depois ela está, um exemplo, reunida ao nome do Senhor. Então ela vai casar em Cristo. Quando eu tiver a herança, nós não vamos entrar também em Números, final do capítulo, fala da herança. Último capítulo do livro de Números. Então, onde vai a herança? Onde vão os filhos? Vão levar lá na denominação dos santos, dos últimos momentos na casa de Israel, antes do arrebatamento? Ou levar aqui? A herança para onde vai? E se a gente vê em 1 Coríntios 7 também, fala da tribulação na carne, o relacionamento entre um homem e uma mulher vai existir, o casamento vai existir, tribulação na carne, não? Paulo já estava falando. Imagine quão mais difícil é quando um quer levar para lá, eu quero levar para cá. Fala assim, não, irmã, mas minha esposa amada, mas nós temos que orar para fazer isso, temos que dar tudo porque o pastor falou, e a luta, que dificuldade que é. Você quer tomar uma decisão assim? Amém, é uma coisa que você vai fazer diante do Senhor. Agora você já sabe, você vai ter problemas. Então, eu estou dizendo isso porque Abraão vai dar as recomendações. Ó, você vai lá, não pega das filhas dos amorreus, não vai, ó, vai lá na parentela, mas tem que andar bastante. Tem. E daí, ele, depois de dar as recomendações, Eliezer vai. Pega 10 camelos. Vai com 10 camelos, mostra quem realmente era Abraão, tinha muitas posses e tal. Pegou 10 camelos, capítulo 24, versículo 11.
No 10 vai falar da quantidade de camelos, tá? No 11 fala assim, fez ajoelhar os camelos, 24:11 Gênesis, fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. À tarde. Ele não chegou lá no meio-dia. Lembra em João 4, quando o Senhor vai buscar água, pede água para aquela mulher, que horas eram? Vocês lembram, não? Meio-dia. Hora sexta. Por que ela ia? Por que ela foi lá no poço? A hora sexta? Porque ela teve 5 maridos. E o que agora ela tinha, não era marido dela. Então eu penso assim, uma reputação não muito boa. Então ela não ia no horário que ela deveria ir, como pela tarde. Agora imagine só, as mulheres buscando, as donzelas buscando água pela tarde. Imagina, eu acho que era a internet da época, né? Imagina as fofocas, você viu, irmã? Você viu aquele lá, todo mundo buscando água, uma ajudando a outra, olha, você viu o que o rapaz fez lá? E aquele lá é bonito, né? Era o horário onde elas penso eu, onde elas conversavam, pegando água. Então, o servo de Abraão vai no horário e no lugar onde ele devia ir. Então, o Senhor vai dando certas diretrizes para nós fazermos as nossas escolhas. Eu posso aceitar isso ou não? Então ele foi nesse horário, e daí vai acontecer assim, olha só, irmãos, nós não vamos ler tudo, mas olha só o que ele vai fazer. O servo de Abraão. Versículo 14. Aqui, na verdade, o 12 ele começa algo, ele ora. Princípio para nós, orar. Ele ora, então ele fala no versículo 12, melhor, e disse, ó Senhor, Deus e meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Olha só, 14, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designasse o teu servo Isaque. Que a moça, e que eu conheça nisso, que fizesse beneficência ao meu Senhor. Então ele olha e fala assim, ó, se acontecer isso, eu sei que é um indício, ainda não é tudo, mas é um indício. Então ele fala, só que antes dele acabar de falar, isso nós vamos ver no versículo 15, antes dele acabar de falar, vem Rebeca, que era, nós não vamos entrar no assunto, que era da parentela de Isaque. Então, ela fala, no versículo 16, fala que ela era muito formosa, tudo, né? No versículo 17, o servo de Abraão correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Olha o que ela vai dizer. E ela disse, no 18, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabe de beber. Exatamente o que ele falou na oração. Se acontecer isso, eu já sei que vem de ti. Ela fala, isso, vou dar água para os seus camelos. Agora são 10 camelos. Imagina a quantidade de água que tem que tirar do poço. Às vezes eu penso, né? Isso é até uma brincadeira. Fico imaginando o braço da Rebeca. Fala de polenteira, né? Imagina. Assim, e foi. E pegou, deu água para todos os camelos dele. Então não foi assim uma senhora, eu fico pensando assim, Rebeca, saindo para pegar água. Assim, você quer beber água, mas, puxa vida, eu fiz a unha hoje. Minha roupa é nova, minha roupa é de marca. Vai sujar tudo. Desculpa. Então isso já ia dar diretrizes para o servo de Abraão, que estava buscando uma esposa para Isaque, o seu senhor, e a fidelidade desse servo, que é uma figura do Espírito Santo. E ele está agindo. Às vezes a gente não consegue ver, porque nós andamos por vista, nós não estamos conseguindo andar e ver, tomar posse, tomar posse. Por fé. Então nós podemos confiar em quem? Naquilo que a gente vê
ou naquilo que a gente crê? Então, existia mais coisas para a gente que eu gostaria de falar, mas infelizmente todo mundo está cansado também. Eu acho que já deu para pegar o tom do que eu estou querendo dizer. Suponhamos agora, mas Pise, eu não confio, porque às vezes nós temos que falar isso para o Senhor, eu tenho que falar assim para Ele. Posso me dizer, todo aquele que crê no Senhor Jesus pode chamar Deus de Pai. Então eu falo assim, Pai, eu não confio, ó que coisa, eu tenho que falar isso. Eu não confio em Ti. E nos braços, né, gosto de falar, e nos braços do Senhor, eu estou falando assim, Pai, eu não confio em Ti. E eu nos braços dele falo assim, eu sei, Pise. Não muda a minha posição. Mas eu posso confiar até na minha desconfiança, que Ele, por graça, vai me dar a confiança que eu necessito para andar, fazer as minhas escolhas, as minhas associações. Repito, nossos atos hoje vão ter consequências, às vezes são consequências muito difíceis, nós vamos levar isso para a vida toda. E alguns já vão, se tratando de casamento, hoje o mundo está falando, não deu certo, vai um para um lado, outro para o outro. As coisas do Senhor não são assim. Nós vamos passar momentos difíceis, mas os dois, como cristãos, nós vamos, vamos orar junto. É claro que pode haver algo mais sério e haver uma ruptura, uma coisa assim. Claro que pode. Existem muitas possibilidades. Eu estou abordando só uma em relação às nossas escolhas por fé, esperando o Senhor. Então, suponhamos que eu esteja agindo por vista e não por fé. Eu vou ter que confessar. Eu vou ter que falar com Ele. Então eu posso falar com Ele, Pai, eu não estou confiando, mas me ajuda a confiar. Porque às vezes as circunstâncias são tão claras para nós, que nós, eu sei que eu tenho que confiar. E daí eu vou ter que falar com Ele. Parece, né? Cada um tem um exercício, né? No meu exercício, parece que Ele está perguntando assim para mim, Pise, você sabe que você tem que confiar? E eu tenho que responder para Ele que eu sei que eu tenho que confiar. Então eu vou falar assim, eu sei que eu tenho que confiar. Ele vai falar assim para mim, então confia. Então é isso que eu queria deixar hoje para cada um dos jovens, lembrando assim, ele não está retendo. Eu lembro que o Robert uma vez pregando, ele estava falando de outro assunto, né? Pregando o evangelho, ele falou assim, Deus não é seu inimigo. Olha que maravilhoso, Ele é nosso amigo. Ele sabe perfeitamente o que eu necessito. Às vezes pode ser que Ele esteja tratando algo comigo, agora eu tenho que aprender alguma coisa, está preparando outra pessoa. Tem pessoas que demoram assim, exageradamente, vai casar com 50 anos. Não estou falando que precisa esperar tudo isso, mas às vezes, por vários motivos, ou às vezes vai ficar feliz, em paz também, só o Senhor vai capacitar, né? Então eu queria deixar esses versículos, esses pensamentos, repito, quando tiver um tempo, lê Gênesis 24 também, vê o que acontece, tem coisas saborosas, eu posso dizer assim, saborosas para nós. Lembra, né? Velho Testamento diretamente ligado com Israel, mas os princípios, as coisas que antes foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então, como eu falei para vocês, que tinha 2 papéis de bala, tinha uma caneta e tinha um bloco de anotações. Eu estava falando a verdade. Mas eu poderia estar mentindo, eu não sou confiável. Deus é. Porque Ele não pode mentir. E o que Ele está escrevendo, o que Ele escreveu em Sua palavra, nós podemos confiar. E você é um amado ou uma amada do Senhor. Ai daquele que toca em você. Vamos dar graça?